transformar a prática pedagógica. Professores da educação infantil voltam à sala de aula para aprender novas técnicas de arte e ampliar o repertório na hora de ensinar os pequenos. Mexer com coisas manuais eu acho muito gostoso. E isso para a educação infantil eu acho que é fundamental. Nossos jovens repórteres retomam o assunto da proibição do celular nas escolas e mostram como anda a vida dos estudantes com relação ao tema. Nós da Imprensa Jovem, junto com a professora Renata de Educação Digital, resolvemos fazer uma pesquisa para nós alunos sabermos o que a maioria acha sobre a lei que proíbe celular nas escolas do Brasil. É de pequeno que se aprende e aprender sobre como se cuidar ao andar pelas ruas da cidade é fundamental. No mês do Movimento Internacional da Segurança no Trânsito, uma escola infantil sai na frente e traz um projeto com as crianças e seus familiares. Olha para um lado, olha para o outro, o farol tá vermelho? Então pode atravessar. Leva seu neném, viu, Manu? Muito bem, parou porque viu que o carro estava vindo. O Boas Práticas vem para inspirar E mostrar para você o melhor da educação. Com as mãos na terra e a mente aberta para novas possibilidades, um grupo de professoras participa de uma oficina diferente. Aprender técnicas para aprimorar o manuseio da argila como forma de ampliar o repertório criativo das aulas. Empurrou, subiu, empurrou, subiu, devagar, empurrou, subiu, empurrou, subiu. A proposta, que vai além da arte, é uma forma de transformar a prática pedagógica. Nós recebemos um kit com anilina, nós recebemos essa argila que a gente está trabalhando hoje e recebemos argila em pó. Então, assim, são técnicas que a gente, quando nós recebemos, a gente não sabia como utilizar. E agora a gente vai saber. Essa oficina com os educadores tem o objetivo de aproximar eles da argila e também ampliar as possibilidades de repertório a partir do material que chega no kit pedagógico dentro das escolas. Essa iniciativa fará toda a diferença lá dentro. Essa oficina de argila, para os educadores, chama-se Tecendo Autonomia. A ideia é que os professores possam ter confiança no material que eles recebem, porque muitas vezes eles não sabem nem o que fazer com aquele material. O curso, destinado aos professores da rede municipal, acontece no Sesc Pompeia. Por aqui, existe um ateliê e um corpo docente especializado. A ideia é ampliar o conhecimento e passá-lo adiante. Na educação infantil, a gente sempre pensa na ampliação de experiências, né? Então, a gente nosso currículo vai defender uma quantidade de experiências amplificadas, diversas, complexas. Então, se a gente fica só na folha e no desenho com canetinha, essa criança não está tendo a possibilidade de experimentar outras formas de expressão. Então, a gente vai dando o beabá mesmo da cerâmica com um único diferencial que no final não vai ter a queima dessas peças. Então, a gente ensina essas professoras como elas devem impermeabilizar a peça para ficar uma peça, não dá para ser utilitário só dá para ser quando ela é queimada, mas dá para ser uma peça decorativa, dá para usar como um porta-treco, um porta-chaves, enfim, dá para a criança levar para casa e utilizar essa peça. Quando a gente vai trabalhar com criança, é muito legal a gente fazer esse movimento, abaixa um pouquinho com a mão e depois, quanto mais nervura tiver atrás da folha, mais bonita o desenho aqui fica. Se estiver muito rasinho, o desenho quase não aparece, tá? Então vamos lá. A natureza é fonte de recursos a ser explorada. Durante a atividade, as educadoras aprendem técnicas básicas de modelagem e texturização, utilizando folhas, troncos e pedras. Então, a árvore, uma pedra que tiver uma textura diferente, então eu aperto, só tomando cuidado para a gurizada não apertar muito, porque senão a argila vai ficar grudada na superfície. E aí a gente vai brincar de carimbar essa argila, por isso que ela tem que ter bastante textura. O objetivo é inspirar novas formas de ensinar por meio da experimentação sensorial e estimular a criatividade dos estudantes. Gosto muito desse momento de estar com as crianças, mexendo com a natureza, e a argila ultimamente tem sido uma prática frequente para mim. Então, quando a gente começou com essa possibilidade de receber argila na escola, eu já fiquei muito feliz.
né? Então já me abriu assim um leque de possibilidades e assim que apareceu o curso eu já quis fazer a inscrição. A argila é um material extremamente versátil que permite infinitas possibilidades. Estimula a coordenação motora, a concentração e permite que a criança se expresse livremente. Além disso, conecta o fazer artístico com o meio ambiente. Tirar as crianças um pouco da sala de aula, que acaba virando um momento lúdico, e das crianças olharem para o que elas têm no entorno da escola. Como é que é aquela árvore, nossa, o galho daquela árvore, o tronco daquela árvore, que é esse momento delas se conectar com a natureza, que é tão importante, e as crianças estão perdendo isso, né? Estão perdendo esse momento de presença, um momento de pé no chão. A oficina também valoriza a cultura local, resgatando os saberes ancestrais e o uso da terra como matéria-prima. Uma aula viva sobre identidade e pertencimento. A gente trabalha com a cultura brasileira, então trazendo personagens como o Saci, por exemplo, que a gente fez agora os cachimbinhos, a gente faz os potinhos indígenas e também muito na arte, né? A Débora está fazendo uma argila toda produzida aqui, super concentrada. Débora, o que te fez querer inscrever nesse curso, hein? É porque mexer com a argila, mexer com coisas manuais eu acho muito gostoso. E isso para a educação infantil eu acho que é fundamental, né? E mexer com a natureza, eles adoram, igual nós fizemos agora, sair à caça de materiais que a natureza tem, para eles é um divertimento, né? Então agora, gente, vou aproveitar, dar uma pausa, vou entregar o microfone para a produção, porque eu agora, literalmente, quero experimentar essa experiência e colocar, de fato, a mão na massa. Então, quando você leva esses recursos para a criança começa a perceber possibilidades de criatividade que não só presa numa tela de celular. Então, todos esses recursos, eles vão dando subsídios para os professores não ficar simplesmente naquela alfabetização tradicional, porque a criança, de maneira lúdica, ela aprende muito mais. Neste encontro de gerações, o plantio é apenas o começo. O pessoal da maturidade vem exercer um papel fundamental, compartilhar histórias e sabedorias, enquanto os jovens trazem entusiasmo e novas ideias. O que eu quero? Que o nosso público, que tem um pouco mais de experiência, muito mais experiência, se una de uma forma que fique dividido para ensinar a nossa garotada a aprender plantio. E eu peço para vocês mais jovens, escutem, estejam presentes e entendam a importância desse ato. Quando a gente fala de equipamento integrador, na prática é muito difícil da gente ver. Então aqui a gente tem ele não só na teoria, mas na prática. Tem das crianças da EMF, o nosso grupo de terceira idade, moradores do território, os nossos estudantes. Então é ver isso acontecendo na prática. Agora você vai fazer o quê? Você vai cavar mais aqui no cantinho. Pode ser com a mão mesmo. Para ela ir bem no cantinho. Assim, ó. Isso. Consegue? Assim, ó. Vou te ajudar aqui. Isso aqui, ó, tem que ficar bem no cantinho. Porque quando ela for fazer o ramo para ela ficar grande e crescer, quer dizer, no caso, aí ela vai crescer bem no cantinho aqui assim, ó. Entendeu? Cadê a areia? O barro. A experiência de quem já viveu mais se transforma em conhecimento prático. E para os estudantes, é uma oportunidade rara de aprender com quem viu o mundo mudar e ainda continua ensinando a cuidar dele. Vocês cuidando da planta, vocês estão fazendo bem para vocês, para o planeta, que a gente precisa de respirar, né? E as plantas fazem a gente respirar, livra da poluição, né? Então, sempre que vocês puderem, cuide de uma planta. Nunca maltrate, que elas também têm vida, né? Como a gente. E elas gostam de cuidado. Porque da terra saem nossos alimentos, sai tudo, né? Sim. Então tem que ter coragem. Eu já plantei muito milho, muito tudo no interior. Aí, ó, não pode apertar muito não para não, né? Ela já tá aparecendo aqui, ó, já tá bom. Bom? Aí, ficou bonitinho, não? Entre uma muda e outra, o que se planta também é consciência social.
A ação fortalece a relação com a natureza e ensina que o futuro se constrói com as raízes do passado. A troca geracional entre os idosos e os adolescentes em relação à questão do que tem trazido o mundo hoje em dia de ansiedade, tantas questões de saúde mental, socioemocionais, para eles é uma troca de entendimento de mundo. Se a gente for parar para pensar o quanto um idoso pode ensinar uma criança, e ele normalmente não tem essa possibilidade, então, quando ele abraça aquilo e fala, não, eu preciso mostrar tudo que eu sei. Então, quando o adolescente entra em contato, ele consegue perceber que, assim, o mundo é muito maior do que eu consigo visualizar aqui dentro da minha escola, dentro da minha casa. Os meus pais podem não me trazer toda essa experiência porque não tiveram ainda, né? E aí a gente pensa no idoso como um eterno professor. Trabalho multidisciplinar, é um ambiente múltiplo de várias gerações participando ativamente em conjunto e mostrando a força dessa união para o céu, mas também para o território escolar. Hoje, uma boa prática foi plantada por aqui. É que nesse território, o mais importante é os mais velhos ensinar aos mais jovens. Quem participou dessa atividade foi a dona Márcia, que está aqui ao meu lado. Como é que foi para a senhora esse momento especial de poder compartilhar os seus conhecimentos? Foi muito importante, porque os jovens precisam de saber a importância que tem uma árvore, qualquer pé de planta, né? E eu percebi que a senhora deu um conselho importantíssimo para as meninas ali. Como é que foi esse conselho? Que elas plantem, que elas não joguem lixo, onde que tem uma árvore, onde tem uma planta, para não atrapalhar o crescimento, né? Toda atividade que tem diferente, a gente gosta muito de fazer. As árvores são muito importantes para a gente, né? A gente precisa delas, tanto pelo alimento, até pelo oxigênio, porque elas dão oxigênio para o planeta e tal. A gente precisa muito delas, então a gente tem que cuidar delas o máximo de bem possível. O conhecimento é um caminho de mão dupla. Enquanto alguns transmitem sabedoria de vida, os estudantes também compartilham o que aprenderam com os professores. Eu vou te ensinar como faz o plantio que eu aprendi do céu, tá bom? Tá vendo esse buraco aqui, ó? A gente vai pegar essa trepadeira e vai colocar aqui. E a gente vai pegar essa terra que a gente tirou daqui e vai começar a fazer assim. Como é que foi essa experiência de ter uma aluna mais nova que você, mas muito habilidosa te ensinando? Bom, foi bom, que eu gostei, porque aqui tem muito pássaro. Aí, como eu faço a hidro, eu posso estar vindo aqui e molhar as plantas. Conectar gerações é também conectar sensações. Em tempos em que a vida acontece atrás de telas, iniciativas como esta lembram o valor do contato real, da escuta atenta, do cuidado com o outro e com o planeta. O encontro presencial entre os jovens e os idosos, ele é importantíssimo porque a gente tem uma questão dos sentidos, né? A tela faz com que a gente se distancie das coisas. A tela, você pode pensar um monte de coisa, mas você não consegue tocar, sentir, pôr a mão numa pessoa e perceber se ela está nervosa, se ela não está. Então, esse contato físico, esse olho no olho, faz com que eles tenham muito mais empatia. A gente pode começar a plantar em casa para o nosso bem-estar, para o bem da natureza. Quem que te orientou no plantio? A minha avó, ela sempre gostou de plantar. Às vezes eu subia no morro com ela, plantava. Aí aqui, meus amigos me ajudaram a plantar. Plantamos a unha de gato, que é a trepadeira, e abacate e alguns feijões. A gente fala que as colheitas vêm no decorrer da vida. Quando eles puderem passar aqui na frente e falar, isso foi eu que ajudei a plantar. Isso faz parte da minha história. Então aqui, ó, se a gente colocar uma orquídea aqui, que a orquídea gosta, ela vai entrando aqui, ó, porque as raízes dela vão ficar aqui dentro. Tá vendo? Olha que maravilha, você tá vendo? Ó, a gente amarra ela aqui, ó, e planta aqui. Aí a orquídea vai ficar aqui, porque a raiz dela vai penetrar e ela fica aqui, ó. Tá vendo? Além de ficar bonito, é prático e não custa na dica de nada. A natureza nos dá tudo isso. E a formiga também. Assim como na natureza, aos poucos floresce o desejo de fazer crescer não só árvores, mas também os vínculos e os aprendizados, provando que juntos o mundo se torna um espaço melhor e mais saudável. O processo interacional que a escola pode fazer das crianças com os idosos é uma questão de formiguinha mesmo, né? É como se a gente visse cada folhinha sendo buscada e sendo inserida num contexto diferente para a vida deles.
Estar com os idosos, com certeza, não é uma questão que muitos vivem. Então, de pouquinho em pouquinho, eles vão entendendo que isso é possível e que isso é cabível naquela história. É muito importante, que é algo que a gente deixa, né? E a gente também aprende muito com eles. Não só a gente ensina, é recíproco. O Breno me ensinou. Tá certo, dá um abraço nele. No próximo bloco, aqui no Boas Práticas. Vem com a gente hoje aqui para descobrir qual a opinião das pessoas da escola sobre essa lei amada, odiada e polêmica. E você vai ver também. E o que significa que essas placas? Essa primeira aqui, ó, essa que tem a letra E. Não pode estacionar. É rapidinho, não sai daí. Olá, somos da Imprensa Jovem da Campos Sales e hoje falaremos sobre a nova Lei 15.100 que proíbe os celulares nas escolas. E falaremos também sobre as consequências negativas e positivas dessa lei. Aqui na Campos Sales, as salas são diferentes. A gente estuda com um salão de aproximadamente 75 alunos em cada. E o uso do celular era bastante usado como forma de pesquisa e distrações nas horas vagas. O uso de celulares se tornou um vício e gerava distrações nas horas das atividades. Agora, com essa lei que proíbe os celulares nas escolas, vimos novos hábitos dos estudantes. Estamos aqui no Laboratório de Educação Digital. Cada turma vem uma vez por semana elaborar atividades de programação e algumas gravações e edição do Imprensa Jovem. De que forma essa lei mudou as aulas de educação digital? O celular, ele era usado como um apoio das nossas aulas, né? Então, aqui nós temos computadores, tem alguns outros recursos, como tablets, placas de programação. Então, às vezes, o celular era um apoio que os estudantes gravavam alguma coisa, salvavam senhas, e-mails, compartilhavam seus trabalhos. E, a partir da lei, a gente teve essas mudanças, né? Então, alguns continuam trazendo o celular no bolso, guarda, mas a gente tem que sempre ficar dando aquela bronca. Nós, da Imprensa Jovem, junto com a professora Renata, resolvemos fazer umas... sobre o uso do celular. Resolvemos fazer uma pesquisa para... Tá difícil, né? Nós da Imprensa Jovem, junto com a professora Renata de Educação Digital, resolvemos fazer uma pesquisa para nós alunos sabermos o que a maioria acha sobre a lei que proíbe o celular nas escolas do Brasil. Valeu? Valeu? A gente fez uma pesquisa com os estudantes, né, como alguns dados já foram compartilhados, para ver o que eles estavam achando da lei. E a maioria é contra, mas, ao mesmo tempo, vê esse lado positivo, porque todo mundo concorda que a distração do celular era muito grande. Essa lei influencia todo mundo, até quem não tem celular. Um estudante que não quis aparecer aqui respondeu à pesquisa dizendo que a proibição dos celulares fez o barulho na sala aumentar e que os estudantes estão conversando mais. E nossa escola está bem dividida com essa lei. 51% discorda dela, mas quase todos concordamos. Afinal, os celulares aumentam as distrações na sala de aula. Vem com a gente hoje aqui para descobrir qual a opinião das pessoas da escola sobre essa lei amada, odiada e polêmica. Qual que é a sua opinião sobre essa lei da proibição de celulares? A minha opinião é que eu acho muito importante essa lei, porque o celular, a gente sabe que a inteligência artificial hoje, as IAs e tudo, pode ser um uso didático para a escola, mas acaba dispersando muitos alunos, porque os alunos acabam não prestando atenção em muitas coisas. Muitas das vezes, quando os professores estão aplicando alguma lição, o aluno não está prestando atenção no que está sendo dito. Assim, eu acho muito difícil, porque eu tenho uma dependência emocional muito grande em celular. Então, eu tô tentando me acostumar, mas está sendo muito difícil. Foi boa, porque as crianças ficavam só no celular, aí no recreio. Pior ainda, eles ficavam. E na hora do salão, eles, em vez de fazer a conta na cabeça, eles pegavam
a coisa que eu esqueci o nome de fazer as contas e pegava a resposta. Não afeta em nada mesmo o meu desempenho escolar, até porque eu nem uso muito. Mas ano passado eu usava bastante, mas sinto que nesse ano aqui, ó, que eu não tô usando o celular, sinto que eu melhorei, porque eu consigo prestar mais atenção, mais na lição, consigo ler, então acho que melhorou a minha parte mais da leitura, sabe? Os pontos suíços são que se eu tô com pressa, né, pra pegar e responder alguma pergunta, eu não posso simplesmente pegar meu celular, que nem eu fazia ano passado, que eu poderia só pegar e ir no chat GPT e pesquisar. Às vezes tem gente antissocial que não gosta de ficar interagindo com as pessoas no recreio, fica mexendo no celular, mas ao mesmo tempo é bom para a atenção das pessoas nas aulas. O que mudou na hora do intervalo agora, que antes podia usar o celular? Mudou que as pessoas estão interagindo mais, estão conversando mais com as pessoas. No começo, as crianças tinham dificuldade porque ficavam mais ociosas, mas depois, aos poucos, elas foram se adaptando, né, ao novo ritmo, de ficar mais focada, de buscar outras atividades para fazer e de fazer mais leitura. A notícia que eu tenho do Fundo 2 é que eles ficaram mais concentrados, mas foi muito difícil esse processo. Robson, qual é a sua opinião sobre a lei e como ela está mudando a escola? Ela veio muito mais no momento assim de distração dos estudantes, deles estarem usando os celulares para outros fins que não sejam os pedagógicos. E por mais que nós tentamos conversar com as famílias, conversar com os estudantes, para que eles não utilizassem, né, priorizassem a aprendizagem dentro da escola, a gente percebeu a dificuldade que eles estavam em ficar sem o celular. Então, acredito que a lei ela veio no momento necessário e ela foi importante para que a gente conseguisse mudar, né, esse ambiente dentro da escola, que eles conseguissem voltar, né, a priorizar a aprendizagem, né, que é o objetivo dentro da escola, e não ficar tanto no celular como eles estavam ficando. Também acho a imprensa jovem muito importante para a escola. Essa reportagem que vocês estão construindo dos celulares, isso é muito importante para conscientizar os seus colegas, porque nós falarmos é uma coisa, vocês falando com seus colegas é uma outra narrativa, eles vão entender de uma outra forma. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. E você, estudante de família, compartilhem entre si o que vocês veem e acessam nas redes sociais? Em nossas pesquisas, quase 40% dos estudantes afirmaram que os pais não verificam o que eles veem e acessam nas redes sociais. Sem a supervisão dos pais ou responsáveis, as crianças podem acessar conteúdos que não são apropriados para a sua devida idade, como vídeos, sites ou jogos. As redes sociais e aplicativos de mensagens facilitam a interação com outras pessoas, mas também pode ser um espaço onde ocorre o bullying virtual. Se os pais não monitoram, fica mais difícil identificar sinais de que a criança ou adolescente está sendo vítima de cyberbullying. Então, depois de muita pesquisa, muita entrevista, muito estudo, a gente se despede do dia de hoje. Tchau, tchau. Saber o momento certo de parar, olhar para um lado, para o outro e seguir em segurança. O Maio Amarelo chegou e, com ele, uma campanha de segurança viária para diminuir a violência no trânsito. O Sem Arco-Íris abraçou essa causa e tem ensinado noções de trânsito para as crianças dentro da escola. Eu tô andando aqui, ó, na calçada. Ó a família aqui, ó. E aí, essa família, ela quer passar de um lado da rua pro outro. Aonde que ela vai atravessar? Muito bem. Aonde, Gu? O projeto Segurança no Trânsito, ele foi criado porque nós temos uma via muito movimentada, né? Então, precisamos trazer essa questão de segurança, de consciência para todos da comunidade. Porém, a forma que a gente encontra de trazer isso através da escola é a propagação da informação através das crianças. E eles são fonte de conscientização, né? Vem andando devagarzinho. E aí o farol vai ficando amarelo, presta atenção. E ficou vermelho, parou. Olha para um lado
olha pro outro, o farol tá vermelho? Então pode atravessar. Leva seu neném, viu, Manu? Muito bem, parou porque viu que o carro tava vindo. Quando a gente iniciou o projeto, eu trouxe para eles que íamos trabalhar com trânsito. Houve muita curiosidade porque, teoricamente, o trânsito é para os papais, para as mamães. Então, eles ficaram muito curiosos, né? Mas é uma turma, assim, que se empolga muito rápido, se encanta muito rápido. Houve um encantamento logo que a gente apresentou lá as ferramentas, né? Os carrinhos de papelão, o semáforo, porque era algo que, para o alcance deles, era só dos adultos. Então, para eles foi muito interessante poder trabalhar isso ali com a nossa forma lúdica, com a nossa brincadeira, e eles aceitaram muito bem. O que é isso que está pendurado no seu pescoço? É uma motorista de motorista. A carteira de motorista. E o que a professora já explicou aqui sobre o trânsito que você aprendeu? O que é pedestre? A faixa de pedestre. A faixa de pedestre. O que é isso aqui, ó? A minha foto. A sua foto. E a sua foto tá na carteira de Motorista. Motorista. E eu vi que você foi atravessar ali a faixa de pedestre. Quando o sinal tá verde, pode atravessar? Pode. E quando o sinal tá verde pro carro, a gente pode atravessar se for pedestre? Não. Por quê? O que acontece se a gente atravessar quando estiver passando o carro? Vai atravessar a criança e vai morrer. É perigoso, né? É. Então é importante prestar atenção e olhar para os dois lados, não é isso? É. Como é que você faz quando você vai atravessar? Olha para qual lado? Deixa eu ver. Um lado para o outro. E a brincadeira com as motocas, ela vem aí como ferramenta para trabalhar o trânsito. Isso já foi uma escuta desde o ano passado. Então a gente pôde perceber que as crianças elas já enxergavam a motoca não só como um brinquedo, e também como um veículo. Quando tá verde para os carros, um monte de carro passando, pode atravessar? Não. Pode não. E se tiver amarelo, hein? O sinal tá ficando amarelo. O que tem que fazer? O que os carros têm que fazer? Prestar atenção. Prestar atenção para diminuir a velocidade, né? Então eles traziam pra gente que a motoca ela poderia ser muito mais do que só a brincadeira da motoca. Então aí, partindo dessa escuta das crianças, eu vi que eu podia trazer essa brincadeira de conhecer o trânsito, conhecer mais sobre como se deslocar nas ruas e sobre segurança através dessa brincadeira. Então vamos lá atravessar, deixa eu ver você atravessando, vai tá olhando para ver se vai estar passando o carro. Como é que você faz? Deixa eu ver. Olha para um lado, vai, olha para um lado, olha para o outro, pode atravessar na faixa. Isso aí, ó, arrasou! Parabéns! O objetivo desse projeto é conscientizar as crianças e automaticamente levar para as famílias como que podem a segurança no trânsito ao atravessar, pois aqui a gente tem uma avenida, né? Nossa rua é uma avenida, é um pouco perigosa, então a gente conscientiza a criança para a criança automaticamente conscientizar os seus familiares. E aí, cada brincadeira dava abertura para uma outra oportunidade. Então a gente brincou com as motocas. Vamos dirigir as motocas, mas como trazer para eles essa informação? Ah, no vermelho tem que parar, no verde a gente pode continuar, mas quando está amarelo tem que prestar atenção. Então aí a gente falou, como que a gente vai fazer isso? E aí uma das minhas crianças falou assim, a gente precisa de um semáforo. E então a gente foi lá e confeccionou, vamos confeccionar o semáforo, com materiais recicláveis, materiais pedagógicos. E a cada atividade eu podia ver o que ia trazer para eles essa sensação de estar no trânsito e entender melhor cada fase, cada processo. Vem, turminha! Um atrás do outro. Ó, turminha, nós vamos lá na quadra, mas a gente vai estacionar a motoca para subir lá na quadra, combinado? Não. O Maio Amarelo é um movimento internacional que, durante o mês de maio, convida todos, motoristas, ciclistas, pedestres e crianças, a refletirem sobre a segurança no trânsito, ajudando a evitar acidentes e a salvar vidas. Todo esse movimento que foi feito nessa escola é o nosso objetivo, é o objetivo final do CETET.
da educação para o trânsito, né? Poder a gente ver a comunidade, a escola, os professores, os pais, envolve todo mundo nessa questão da mobilidade, da educação para o trânsito. Isso é fantástico, porque nós todos estamos ganhando com essa atividade, né? Porque essa criança, ela vai levar para casa, ela vai levar para a vida, vai levar para a sociedade aquilo que ela aprendeu hoje. Me conta uma coisa aqui. Você conheceu essas placas com a professora? Sim. E o que significa aqui essas placas? Essa primeira aqui, ó, essa que tem a letra E. Não pode estacionar. Isso, é proibido estacionar, você aprendeu. E essa placa aqui, ó, significa o quê? Pra parar. Pra parar. É um trabalho muito de formiguinha, né? Porque o papel das famílias é exatamente isso, estar dentro da escola, né? Porque aqui nós somos uma equipe, família e escola. E o papel das famílias é também conscientizar todas as pessoas das famílias e automaticamente as crianças, reforçando tudo aquilo que a professora Leide tem ensinado. Você gosta de dirigir a sua motoca? Sim. E criança pode dirigir no trânsito, na rua? Não. Criança pode dirigir de brinquedo, né? Então vai lá agora, pedala sua motoca para eu ver como que você tá dirigindo. A participação das famílias no projeto tem sido constante, mostrando o envolvimento coletivo. E esse envolvimento reforça o poder transformador da comunidade educadora. Eu acho muito importante, né? Tanto que a professora Leide, quando a primeira reunião dela, né, ela já destacou esse projeto pra gente, né? E eu achei bem legal, bem interessante. O Gustavo se interessa muito, tanto que quando nós estamos no trânsito, né, no carro, tudo mais, ele alerta a gente do sinal vermelho, do sinal amarelo, da faixa de pedestre. Então ele já tem esse olhar, né, com a ajuda da Pro. Quais as orientações a CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego, dá sobre segurança no trânsito para crianças? Então, a primeira coisa é segurar sempre a criança pelo punho. A gente não segura a criança pela mão, a mão escorrega. Essa criança ela vai correr e ela vai correr para um lugar perigoso na rua, ela vai para a rua, ela vai para uma avenida. Então sempre segurar no punho dessa criança e sempre para dentro da calçada, para dentro da construção, nunca para fora, perto da rua, perto da avenida, porque também é um local muito mais perigoso, muito mais vulnerável. Nos veículos, essa criança, qualquer veículo que seja, ela não pode ficar solta. Ela tem que usar uma cadeirinha, um equipamento de segurança, que seja compatível com a idade dela e ela fica muito segura dentro do carro e nunca solta no veículo. A cor amarela simboliza atenção e sinalização de advertência. É um mês para aprender, brincar e refletir. No trânsito, o sentido é a vida. No próximo bloco, aqui no Boas Práticas. Acho que a gente sempre tem que, essa inclusão, né? Ter um coração generoso e sempre estar incluindo todo mundo. E você vai ver também. Doméstica, sonha em viajar para Maceió e gosta muito de fazer comida. Com vocês, Dona Aurenice Maria de Jesus da Silva! A gente volta já já. Entre memórias e conversas, os estudantes refletem sobre quem são e quem os cerca. Nós somos resultado das pessoas que a gente convive, certo? A forma como eu me comporto vai interferir diretamente como as outras pessoas vão se relacionar. Incluir não é somente permitir a entrada, é abrir espaço para que todos existam por inteiro. O que você aprendeu aqui nessa aula de hoje? Acho que a gente sempre tem que ter essa inclusão, né? Ter um coração generoso e sempre estar incluindo todo mundo ao nosso redor, pensando nos outros também em todas as nossas ações. Arte, Identidade e Cultura, o projeto de inclusão e identidade, propõe a conexão prática dessas três palavras com o objetivo de promover o acesso a pessoas PCDs, a inclusão dessas pessoas, o acesso a espaços culturais e também a cultura.
Na EMEP Martim Francisco Ribeiro de Andrada, cultura e acessibilidade são colocadas em prática em todas as dinâmicas escolares. Eles entendam que uma pessoa com deficiência, ela tem um problema, mas o problema dela não é a deficiência, e sim a sociedade que não a inclui. A arte por aqui é o fio condutor para pensar nessas questões. A Bárbara é professora de artes e resolveu unir a disciplina com o que há de mais humano, o olhar e o cuidado com o próximo. O Van Gogh, a Annie Purdy, o Leandro Portela, a Anita Malfatti. Qual que é a importância da referência dessas pessoas nesse lugar positivo? Para a gente ver que a deficiência, né, o problema, a dificuldade que elas estão passando não vão impedir elas de se expressarem na arte e de mostrarem o talento delas para as pessoas, para o mundo, né? Com pequenas mudanças, o espaço da sala também se transforma. O conhecimento amplia os olhares e o convívio passa a ser construído na prática. Consegui perceber que os alunos que antes estavam totalmente excluídos, agora eles começam a ficar mais inclusos, né? A disposição da sala, ela tem uma referência a isso, porque antes uma cadeira atrás da outra, eles mal se comunicavam. Então agora eu coloquei todos os alunos junto, né, o mais próximo possível, para que eles interagissem, as pessoas com deficiência ou sem deficiência. Pensando no trabalho da Frida Kahlo, dessa questão de representar as coisas que ela vive e a identidade dela, vocês vão receber uma folha e vocês vão fazer um desenho que represente vocês. Quem é você? As atividades realizadas promovem colaboração e criatividade, conectando o aprendizado com a realidade dos estudantes. A gente fala de inclusão em muitos momentos, mas o quanto realmente a gente inclui, enquanto a gente sabe dessas pessoas que, porventura, têm algum tipo de necessidade especial, que estão aí no mundo e que a gente não fala com elas ou sobre elas. Incluir também é adaptar. Então agora eu queria que você mostrasse um pouco desses materiais, me explicasse o que é o quê, para que serve. Tá. Desde uma questão de dificuldade motora, a gente tem, por exemplo, um material que é de fácil acesso, que é o engrossador de lápis, né? O engrossador que facilita o movimento de pinça, que é esse movimento que a gente precisa fazer para conseguir aprender a escrever. A questão da própria tesoura mola, que facilita também na continuidade da coordenação motora, ao invés de utilizar a tesoura como nós aprendemos a usar, que é difícil, né? Todos nós tivemos um pouco de dificuldade. A tesoura mola, ela tem essa adaptação que facilita, né, o corte. Quando a gente tem um estudante com deficiência física, se ele for cadeirante, pode ser necessário o uso do plano inclinado. Porque se ele for um cadeirante que tem o tronco, que não se movimenta o tronco, ele usa aquela cinta, então você já adequa na altura do estudante para que ele realmente não tenha que fazer, né, nenhum esforço para ter acesso facilitado à atividade. O que você achou do material, das ferramentas que ela apresentou aqui para vocês? Às vezes a pessoa não consegue pegar um exemplo no lápis, a pessoa é surda, cega. Eu achei bem importante também, porque eu tenho uma avó cadeirante e me lembra bastante, tipo, aquele material. Me lembra bastante ela também. Tô aqui do lado da Yasmin e ela me falou que ela tem um tio que é cadeirante. Me conta, Yasmin, você já tinha conhecido essas ferramentas? Uma delas, que era a prancha, que meu tio utiliza muito, porque ele gosta de pintar, desenhar. Ele gosta muito, então nós temos utilizado com ele. Mas o resto eu conheci aqui na escola, fiquei muito surpresa, tudo muito legal. A gente tem o teclado colmeia. Esse teclado, ele facilita o uso na hora da digitação. Aqui é uma prancha confeccionada para um aluno específico. Acho que a escola ela tem que mostrar mesmo e permitir o acesso à cultura. E mostrar que também na cultura existem as diferenças. Né? Existem situações que a gente aprende a verificar que a diferença é importante e você pode minimizar essa diferença com o talento que tem. Incluir é transformar o olhar, é permitir que cada um viva a sua história com liberdade e respeito.
Os sentimentos saem dos livros e ganham cores. Quem é esse? É a raiva. Qual é a cor da raiva? Vermelho. Emoções que ganham identidade visual para ajudar as crianças a entenderem que sentir faz parte do crescimento. A partir do projeto, as crianças estão mais confiantes, estão conseguindo lidar mais com os sentimentos. Então, a gente percebe que elas estão organizadinhas. Você está sentindo o que agora? Qual que é a cor que você está sentindo aí? Raiva. Raiva? Você está com raiva? Deixa eu ver. Nossa, tá brava mesmo! Nosso projeto, ele foi pensado realmente inspirado no livro, porque no próprio livro ele conduz a cor e o sentimento. E aqui na nossa ceia, a nossa CP, ela nos orientou a trabalhar a leitura e a escrita com os bebês, para ter esses hábitos desde pequeno. Então, na raiva, nós queríamos desenvolver a coordenação deles. Por isso que nós colocamos canetinha e massinha. Na alegria, para ver o rabisco deles, a garatuja. Então, nós juntamos a leitura junto com a escrita, para eles terem aquela coordenação motora, a fina e a grossa, e para trazer a alegria, as emoções. Os sentimentos não são reprimidos, são organizados e nomeados. O projeto Sentimento e as Cores surgiu para ajudar as crianças a identificar e nomear os sentimentos. Essa iniciativa foi desenvolvida a partir desse livro aqui, O Monstro das Cores, da escritora Ana Lenas. E agora vai acontecer uma roda de leitura, onde as crianças vão conseguir identificar quais cores se referem a quais sentimentos. E a professora Samanta vai fazer a leitura para a gente. Olha lá, o monstro das cores. Que monstrinho é esse aqui, gente? Da calmaria. Da calmaria. É o verde, né? Na história, o monstrinho sente suas emoções de forma confusa, mas com a ajuda de uma amiga, aprende a organizá-las por cores. Olha, tá cheio de emoções misturadas. Meu Deus, o monstrinho deu uma atrapalhada, igual aqui no pote, ó. Tudo misturado. E vamos ter que organizar essas emoções, né? Vamos ver? Cada cor reflete o que sentimos e, ao compartilhar essas emoções, elas se tornam mais fáceis de entender. E até me deixou um pouco mais surpresa. Eles estão se adaptando à nossa rotina. Os pais, eles vêm trazendo isso. Nossa, Pro, ele fala muito sobre o medo. Os efeitos do projeto se revelam diariamente. A emoção da calmaria vem falando muito sobre. Porque desde cedo, desde os primeiros dias de aula, eu tenho o costume de falar assim para eles: respiram, respira, respira. E a calmaria, ele traz isso. Eles ficam até com a mãozinha assim, e quando um bebê cai ou disputa de brinquedo, os outros bebês falam: respira. Para facilitar ainda mais o reconhecimento das emoções, as professoras montaram estações temáticas. Tá tudo bem você sentir raiva, tá tudo bem você sentir tristeza. Ela precisa ser sentida para a gente poder administrar isso. Ali a gente consegue trabalhar em cima delas. Que as professoras conseguiram estudar, pesquisar sobre qual ação que combina com aquele sentimento. Então, elas trouxeram gravetos que tem um pouco a ver com o medo, trouxeram a escrita com giz amarelo, que relaciona com o sentimento da alegria. Então, elas fizeram muitas pesquisas para que tornasse essa junção de uma forma positiva para eles. Na estação da raiva, as emoções ganham forma com massinha vermelha e desenhos. Sentir raiva aqui não é errado, faz parte do aprendizado. E quando ganha forma, deixa de assustar como um bicho-papão e vira desenho. Ó, crianças, o que nós vamos fazer aqui? Um monstrinho. Esse monstrinho, qual que é esse monstrinho? Da raiva. Tá fazendo um monstro vermelho. O monstro vermelho é qual sentimento? Olha só. Braveza, a cara dela fechou de repente, gente. Olha lá, ela ficou brava. É do sentimento de raiva, né, Laurinha? Sim. Você ficou com raiva agora? Sim. Muita raiva ou pouca raiva? Muita raiva, gente. Ela tá com tanta raiva que nem fala. E quando o medo aparece, também tem cor, nome e espaço para ser trabalhado. De que você tem medo, hein? De
de barata. E o que você faz quando você fica com medo de barata? Eu vou na minha tarantela do meu pai. Maria Cecília, você tem medo de quê? Tenho medo de cobra. E de que mais? Tenho medo de barata. No reflexo da filha, a mãe da Ayla reconhece um novo jeito de sentir. Ela tem dado mais aberturas de conversa, até da parte de se acalmar em algum momento que ela ficou brava ou algo que ela queria, acabou não conseguindo, da parte de respirar e se acalmar. Então, assim, espelhou muito em casa e só dela se espelhar nas professoras, para mim, isso aí é um incentivo ótimo e eu sei que ela está acobertada aqui dentro. Diante de tantas referências positivas, as crianças descobrem que dar nome ao que sentem é o primeiro passo para acolher as próprias emoções. Pense num combo de emoção, de nervosismo, de afirmação, de insegurança, mas essencialmente de dizer assim, tô aqui, venci, olha como eu sou linda. É mais ou menos isso. Vamos lá, então é isso que a gente vai acompanhar agora na reportagem, bora? Rapaz, nesse instante, se tu diz bora, eu boro. Então a gente sai do palco agora e a gente vai pro backstage, saber tudo que tá acontecendo nos bastidores. Vamos! Beleza, simpatia e muita experiência de vida. É assim que 18 mulheres mostram que envelhecer pode e deve ser sinônimo de viver com alegria, autoestima e empoderamento. Aí eu venho porque naquela folia a gente acha bonito, né? Tiver ali, aquela felicidade, coisa que a gente assim para trás eu nunca tive. Agora eu fico muito feliz e agradeço muito. Eu não pensei duas vezes, eu falei, eu vou, seja o que Deus quiser. Elas têm mais de 55 anos e concorrem ao título Rainha do Céu Vila Sol 2025. É a 4ª edição do concurso da melhor idade. Esse dia para elas são as protagonistas de uma história passada de negação, de violência, de sofrimento, de humilhação. Hoje elas estão tipo assim, olha a vida. Eu sobrevivi, olha, eu desfilo, eu sorrio, tenho família me vendo, sou fotografado, olha a minha roupa. Mesmo eu emocionada, constrangida, envergonhada, mas cá estou, pé ante pé, colocando para o mundo que eu sou bela, que eu sou fera. Elas aceitaram o desafio não apenas por uma faixa, mas por algo muito maior. O resgate da autoestima, o fortalecimento dos vínculos sociais e a promoção de um envelhecimento mais ativo e saudável. As mulheres aqui, muitas mães solos, muitas senhoras viúvas, e esse protagonismo para elas é essencial. Então, é dar luz a essas guerreiras que a gente tem na nossa comunidade. E aí, meninas? Nervosa. Devo confessar que estou nervosa. É um frio no estômago. É borboletas no estômago, na verdade. O que é isso que tá aqui na sua mãozinha? É. Umas bijuteriazinhas que ainda vou pôr. Olha a pulseira aí. Ficou grande. Olha, gente. Pulseira... Todos os detalhes é para ganhar ponto, é isso? Esse eu não ganhar. Eu já ganhei uma vez, deixa lugar para outras pessoas, né? Ela tá sendo modesta, porque em off ela tava me dizendo que ela não vem para perder. É isso? É. E quando se tem o apoio da família, elas ganham um incentivo ainda mais especial. E olha, esse filhão, desde a hora que chegou, que as meninas estavam aqui se produzindo, ele estava com esse celular para cima e para baixo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Pegando todos os detalhes dessa mãezona. Olha só que beleza. A gente mostra a vida como ela é. É importante a presença da família e esse incentivo. Isso é primordial, né? A presença da família, não só da mãe, né? Como assim, entre ser mãe, enfim, além do mais, idosa. É a hora da gente cuidar deles. Isso aí é fundamental na vida. É o mais importante da vida, é a essência da vida. É o que, para mim, é o que me faz viver, é cuidar de quem me cuidou até hoje. Então ela é uma grande guerreira, ela tem que ganhar hoje, de qualquer jeito. Gostei que você tá na torcida. Claro, minha mãe vai ganhar. Que vestido você escolheu para ela? Um rosa que ela gosta bastante. Tem um rosa pink. Jurados apostos, fichas na mão e vamos aos critérios de avaliação das candidatas.
falar sobre essa desenvoltura, sobre a elegância delas também, que elas estão maravilhosas, vai ser um momento, assim, marcante. Pra gente e pra elas, com certeza. E vamos quebrar esse estigma do etarismo, o que é mais importante. E empoderamento dessas mulheres, né? Valorização das mulheres da comunidade, né? Que é o grande tesouro desse lugar, são essas mulheres. Com sua força, com a sua simpatia, com seu carisma. E vão dar um show aqui, tenho certeza. Vamos pro palco da vida? Vamos. Brilhar? Brilhar. Veio pra ganhar? Vem pra ganhar. Então tá bom. Da Dona Aurenice pro palco. Chegou o grande momento. Vamos acompanhar esse desfile? É com vocês. Boas práticas. Vamos lá, aguenta o coração. A número 1 tem 71 anos, mora no Jardim Veracruz, tem 1,54 m de altura. Com vocês, Dona Aurenice Maria de Jesus da Silva! As marcas de quem tem muita história para contar abrem espaço para passos ainda mais firmes. Uma passarela de conquistas, respeito e protagonismo. E se aqui é o Red Carpet, aqui é o grande dia delas ganharem o Oscar. Vivi e resisti e estou aqui. Então, o que passa na cabeça dessas mulheres que fazem as gerações daqui? Primeira, segunda e algumas delas, não é, Cléo? Até bisavó, até a terceira geração. O segundo lugar... Ah, meu Deus! De novo, Brasil! 295,5. Ou seja, 1 ponto de diferença, olha. Para a Dona Maria José da Conceição, Dona Zita! Muita energia! Quem será? Quem será? 299,5. A nossa poderosa é... The Oscar goes to Dona Rosalina Rodrigues! Momento de muita emoção por aqui, porque hoje o dia foi longo, teve maquiagem, teve empoderamento e teve primeiro lugar também, é isso? Teve. Como é que você tá se sentindo? Como é que foi esse momento? Incrível. Tô tremendo. Vitória, vitória, vitória. Receba os aplausos, receba os olhares, os flashes, a contemplação da sua beleza e da sua vida. Obrigado, gente. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo. E mais uma vez, a educação dando bons exemplos, né? Por meio do pertencimento.